Artigo 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Como você pode perceber, essa norma determina a 3 esferas: a administrativa, judicial e controladora. Portanto, os órgãos de controle interno e tribunais de contas foram bastante prestigiados por essa norma, ao contrário do que está sendo alardeado. Essa norma determina que, ao deliberar, deve a instância, o julgador, o conselheiro e o ministro estabelecer quais são os efeitos das consequências práticas, a avaliar as consequências práticas de sua decisão. No passado, no direito, havia um brocardo que estabelecia o seguinte: um brocardo é um ditado que vem da origem romana, que estabelecia o seguinte: fiat justitia pereat mundo, ou seja, faça-se justiça ainda que o mundo pereça. Hoje, tanto a função social da propriedade como a função social de cada julgamento deve avaliar as consequências práticas para a sociedade. Assim, quando um juiz determina o aumento da tarifa de ônibus, ele deve avaliar os efeitos sociais da medida. Ele pode, por exemplo, o juiz pode, por exemplo, determinar que é justo o aumento da tarifa, mas também determinar que o poder público, antes de conceder o aumento, avalie qual é o subsídio que dará com vistas a minimizar o impacto social da medida. É fato que é muito confortável para qualquer controlador no seu gabinete decidir sem considerar as consequências práticas da sua ação e deixar isso para o gestor público. Essa norma, no artigo 20, vai estabelecer uma comunhão que sempre deveria ter existido no país, entre o controlador e aquele que executa o ato. Não é mais possível nós tolerarmos que a administração pública seja uma unidade e o controlador seja outra, quando todos são pagos pelo contribuinte. Todos devem comunhar, deve haver uma comunhão de esforços para o aprimoramento da gestão pública. E essa norma busca exatamente isso. Todos os que são pagos por nós, contribuintes, devem considerar o interesse público em cada um dos atos que praticam. Todos são remunerados pelos nossos impostos e todos devem ter a comunhão de esforços pelo interesse público e proteção do erário. Em termos objetivos, a norma coloca com muita propriedade consequências práticas de cada um dos atos. Assim como nós cobramos do executivo, nós temos direito de cobrar de todos os outros. A diferença é que o Poder Judiciário, ao deliberar, ele já deve estar municiado pelo autor da ação quais são as consequências práticas. Afinal, não se espera, nem é dever do juiz que vá buscar as consequências práticas dos atos. Aquele que propõe a ação doravante deve apresentar ao juiz os meios alternativos para a consecução do interesse público. Continue acompanhando nesta playlist outros comentários que fazemos sobre essa norma.